Eclesiastes capítulo 2, do verso 1 ao 26. Todos encontraram? Ninguém jantou, não? Diz comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria, e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que eu disse, eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a hora que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, como que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadiga debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Nós estamos diante da Tua palavra, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, Pai, nessa noite. Assim como o Senhor inspirou, Pai, quem escreveu esse livro, Salomão, em sua grande sabedoria, que o Senhor possa nos revelar, Pai, o nosso coração e a nossa mente nessa noite, que a Tua palavra venha estar se fazendo morada em nós, que nós possamos praticá-la, Pai, durante a nossa vida e a nossa semana. Que o Senhor possa estar, então, nos orientando nessa noite através do Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Meus irmãos, você já parou para pensar por que você está aqui nesse mundo? De onde eu vim, para onde eu vou? As crianças receberam um desenho. E as crianças são boas em fazer perguntas. E elas perguntam, pai, por que eu nasci? Pai, por que eu estou no mundo?
Por que há tanta dor? Por que há sofrimento? Por que há morte? E as crianças sempre fazem perguntas profundas para nós. Certa vez, eu e a minha esposa voltamos de viagem durante a pandemia, e aí nós brincamos de roleta russa de música. Nós ligamos o Spotify, e então deixamos uma playlist tocar qualquer ali. A gente não escolheu quem seria a próxima canção, ou quem seria a anterior também. E nisso caiu uma música que quando eu escutei, eu falei, caramba, já tinha muitos e muitos anos que eu não escutava ela. Essa música é Eclesiastes, Purim. A música se chama Ouro de Tolo, do maluco beleza Raul Seixas. Eu não estou dizendo para você escutar Raul Seixas, mas essa música ela retrata perfeitamente o que Eclesiastes ensina para nós. E a letra dessa música diz o seguinte: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque eu consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar, eu não posso ficar aqui parado. Meus irmãos, essa música é o retrato perfeito da nossa sociedade. Interessante que essa música ela foi escrita há 50 anos atrás. Ela é de 72, mais ou menos. Então o homem busca sentido nas coisas. Ele busca sentidos no trabalho, ele busca sentido no carro, ele busca sentido no viagem, no prazer, na bebida, em várias coisas da vida. E é interessante que tem um filme também que retrata perfeitamente Eclesiastes. Eu não sei se o autor do filme ele escreveu o livro pensando, ou escreveu o filme pensando em Eclesiastes, mas é um livro que se chama Feitiço do Tempo. Esse é o filme, de 1993. O personagem principal, o Phil, ele é alguém que trabalha na TV e ele vai fazer a cobertura, então, do Dia da Marmota no interior da Pensilvânia. Então ele tinha que fazer essa cobertura, ele era um repórter. Só que acontece algo inusitado com ele. Ele vai para lá no dia 2 de fevereiro, mas quando acaba o dia, o despertador dele toca, ele novamente acorda no dia 2 de fevereiro. Ele entrou num looping. Só que ninguém percebe que é o mesmo dia, só ele consegue perceber. E então ele fica incomodado, ele fica tentando entender como que ele entrou naquele loop e como ele poderia sair. Então ele começou a perceber que as pessoas agiam da mesma forma todos os dias. Todos os dias, pontualmente, as pessoas iam tomar café, as pessoas iam trabalhar, e ele começou a notar a rotina das pessoas. Então ele começou a fazer coisas que ele jamais faria se o tempo tivesse normal. Ele começou a mexer com mulheres casadas no café, ele começou a brigar com homens mais fortes, ele apanhava, ele pensava, amanhã vai ser 2 de fevereiro, então eu posso fazer qualquer coisa. E então ele começou a viver de forma hedonista. Ele começou a se voltar para os prazeres da vida, a comida, a bebida. Ele pediu um café da manhã esplêndido, todo mundo falou assim, cara, você não vai conseguir comer isso tudo. E ele comia. E ele se entregou então à bebida, e ele bebia como se não houvesse amanhã, porque realmente não havia amanhã, porque ele ia acordar mais uma vez no dia 2 de fevereiro. Então ele não teria o quê? Ressaca. Então ele poderia beber o quanto ele quisesse. Só que ele começa a perceber então que nada disso faz sentido. Ele continua no loop e continua com a vida vazia. Então ele pensa, o que eu vou fazer então? Eu vou me matar. A saída dele. Então ele começa a se matar. Só que quando ele acaba de cometer suicídio, ele volta de novo para o dia 2 de fevereiro. Então ele aprendeu que o suicídio também não resolvia o problema dele. Então ele se volta agora para as artes. Ele começa a ser um grande pianista, ele começa a estudar piano, então ele vira um grande pianista. E depois ele começou a ler a literatura clássica francesa, ele vira um grande homem ali, culto, ele conhece várias coisas que ele não sabia. Só que não preencheu o vazio dele. Nada do que ele fazia preenchia o vazio dele. E ele não consegue sair daquele loop infinito. Eu não vou contar o resto do filme para vocês, depois se vocês quiserem, vocês assistem. Mas é exatamente o que Eclesiastes está falando. Eclesiastes está falando, tudo é vaidade, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Meus irmãos, antes de nós entendermos, nós entrarmos de fato para o nosso texto, Eclesiastes 2, nós precisamos entender como o livro de Eclesiastes é escrito. Porque se você entender de forma errada, você vai entender
ele de forma errada. E você vai tirar conclusões de onde o texto não fala. Então é fundamental você entender o livro. Ele é um livro diferente porque ele foi escrito sob uma perspectiva debaixo do sol. Ele não está levando em consideração ali Deus, ou as coisas que Deus diz para nós na Escritura. Então ele está ali refletindo sobre a existência humana sem considerar a revelação completa de Deus. E de cara, no capítulo 1, verso 2 e 3, ele vai dizer: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, como que se afadiga debaixo do sol? Então ele já começa, parece que é um livro azedo. Você começa a ler Eclesiastes, Salomão parece que ele estava de mau humor no dia que ele começou a escrever esse livro. E ele começa a fazer perguntas. É interessante que a nossa sociedade hoje ela não faz perguntas, ela vive, ela apenas vai vivendo, segue o fluxo. Não começa a pensar, raciocinar, por que isso, por que daquilo. Não. Por isso, muitas das conclusões que lemos em Eclesiastes, elas não são declarações absolutas de doutrina, mas são percepções humanas marcadas por limitações, dúvidas e até ironias. Então, quando alguém lê esse livro sem entender o seu propósito ou o contexto que foi escrito, ele vai interpretar de forma errada esse livro. Ele vai. Porque ele vai ver que Salomão está falando que nada faz sentido. O trabalho não faz sentido. Ele ser sábio não faz sentido, porque ele vai morrer igual o tolo. Eu vou comer e beber, e essa é a vida. A perspectiva dele, então, é somente aqui abaixo do sol. Então, qual é a grande pergunta que o livro levanta? A pergunta que percorre por todos os capítulos. É a seguinte pergunta: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho debaixo do sol? Ou, em outras palavras, qual o sentido da vida? É isso que Salomão está tentando mostrar para nós. O autor, então, busca respostas nas várias atividades humanas. Ele busca no trabalho, no conhecimento, na riqueza, só que em cada uma delas ele encontra o quê? Frustração. Ele diz mais uma vez: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E a palavra-chave do livro é essa: vaidade. A nossa tradução coloca como vaidade, no original está hevel, é a mesma palavra usada para o nome de Abel, que significa neblina, pó, vapor. Você imagina você passar a sua vida inteira correndo atrás de um vapor? Ou de uma bola de sabão? Mais ou menos isso. Claro que ganhou um negocinho de fazer bolinha de sabão e ele sai correndo atrás tentando pegar. Salomão está dizendo que o homem vive dessa forma, sem a perspectiva de Deus. Tudo é absurdo, tudo é futilidade ou passageiro. Então o autor quer que nós percebamos como tudo neste mundo é instável, transitório e frustrante, quando olhamos somente para debaixo do sol. Meus irmãos, e se nós formos sinceros, essa também é a nossa experiência, quando nós olhamos só por debaixo do sol. Porque nós vemos pessoas boas, nossos olhos, morrendo, enquanto os maus vivem até 90, 100 anos. E você se pergunta, por que ele vive tanto e uma criança que nasceu agora se foi? E nós fazemos esse questionamento. Por que há injustiças? Por que que os ímpios estão prosperando? Parece que sempre foi assim, parece que sempre será. Então o autor ele traz uma perspectiva totalmente nova e diferente para nós. E é por isso que o tema do nosso sermão hoje é a vida como ela é. Porque o autor aqui não nos apresenta a vida como gostaríamos que ela fosse, mas de fato como ela é. E Salomão, como aquele personagem do filme, o Feitiço do Tempo, que eu acabei de ilustrar para vocês, ele faz um experimento da própria vida. Ele falou assim: eu vou experimentar tudo que minha alma deseja. Então ele foi atrás de tudo que o ser humano podia desejar. Tudo que você pensar. Ele foi atrás do poder, da sabedoria, da riqueza, a liberdade para experimentar o que quisesse, e ele fez isso até o limite. O homem mais sábio do mundo, então ele viveu da forma que qualquer homem hoje desejaria viver. E Salomão mostra com honestidade o resultado da vida que ele fez. Nada faz sentido. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Então, meus irmãos, eu quero dividir esse sermão em 3 movimentos. O primeiro é a busca pelo prazer. Ou seja, o primeiro ponto é o engano do hedonismo. O engano do hedonismo. Olha só o que ele diz no versículo 1. Diz comigo: vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois o prazer, mas também isso era vaidade. Então, Salomão, ele começa tentando encontrar o sentido naquilo que mais atrai o coração humano. A nossa sociedade atual. O quê? O prazer. Eu vou atrás do prazer agora. Vou viver
no nosso linguajar hoje dos jovens e adolescentes, eu vou meter o louco. Vou fazer tudo que eu pensar na teia que eu vou fazer agora. Então ele se entrega ao riso, nós vimos isso do versículo 1 ao 3, ele vai se entregar ao riso e ao vinho. E aí ele vai construir casas, ele planta vinhas, jardins, ajunta servos, rebanhos, prata, ouro, músicos. Se Salomão tivesse vivo, ele contrataria o Gustavo Vinho para cantar lá no palácio dele, provavelmente. 1 milhão. O que seria 1 milhão para Salomão? Meus irmãos, isso é o hedonismo, a filosofia de vida que diz que o prazer é o bem supremo, que ser feliz e ter liberdade para fazer o que quiser é a maior virtude da vida, é você se satisfazer. Salomão está falando isso, eu vou fazer isso. E ele fez. Ele chegou até a última gota ali do seu experimento. E ele experimentou isso com intensidade. Ele experimentou as riquezas, festas, sexo. Salomão teve 1000 mulheres. Quem teve mais mulheres que Salomão? E não era qualquer mulher, era 300 princesas, 700 concubinas. Não era qualquer coisa. E ele experimentou de tudo, mas o pior, meus irmãos, de tudo isso, é que tem muitos cristãos que estão vivendo exatamente dessa forma. Como Salomão está dizendo. Estão atrás de riquezas, estão atrás de prazeres, estão atrás de festas, bebidas. Só que, no final de tudo, o que ela encontra? O grande vazio. O grande vazio continua lá e não consegue preencher o vazio que ele está sentindo dentro do coração. E aí nós dizemos, eu quero me sentir bem, eu quero me divertir. E no culto? Para quê? Não, uma vez por mês tá bom, não precisa ir lá não. Já é suficiente, eu tenho coisas mais importantes para fazer, eu tenho que correr atrás dos meus sonhos. Só que então, quando menos se espera, essas pessoas que vivem em busca do prazer passam por problemas e começam então a sentir um vazio, então lembra de quem? De Deus. Senhor, por que eu estou sentindo esse vazio aqui dentro do meu coração? Eu queria tanto preencher, tentei aqui na bebida, tentei no sexo, tentei no rock and roll, nada dá certo. E o vazio continua, meus irmãos. Isso entre nós. Mas a resposta para a sua vida não era o prazer nas coisas do mundo, mas no Filho de Deus. Não é em viagens, não é nos estudos, não é no trabalho, não é nas festas e nas bebedeiras. Quando nada disso traz aquilo que você almeja, você se lembra de Deus. Você se lembra que o seu vazio só será preenchido por Ele. Então quem são os nossos hedonistas de hoje? Os hedonistas modernos? Veja os jogadores de futebol. Veja as celebridades, os influenciadores digitais. Veja se eles não vivem dessa forma. Eles estão cercados por dinheiro, fama, bebida, mulheres. E é interessante que muitos deles fazem o quê? Eles sentem um vazio terrível. Ele alcançou tudo que ele queria na vida. A pessoa pode pensar assim, não, se eu alcançar o sucesso, se eu alcançar a riqueza, eu vou ser bem sucedido, eu vou ser feliz. O meu vazio que eu sinto dentro do meu peito, eu vou preencher. Só que quando ele alcança o sucesso, ele fala, cara, não preencheu. E agora, o que eu vou fazer? Ele começa a entrar em desespero. E nós vemos inúmeras pessoas que têm dinheiro e muito dinheiro guardado no banco, que eles não conseguem pôr a cabeça no travesseiro e dormir. E o que eles fazem? Por fim, eles tiram a sua própria vida. A vida não tem mais sentido, eles não acharam saída para nada. Meus irmãos, pensa quantas celebridades com fortunas inimagináveis nós já vimos sucumbir isso. Robbie Williams, um ator amado, rico e famoso, que apesar de tudo lutava contra um vazio interior que levou à sua morte. Era alguém que nos fazia rir com seus filmes. Só que por dentro ele era vazio. Ele sentia um vazio que jamais ele conseguiu preencher com nada que ele conseguiu na sua vida. E Mateus 16, 26 vai dizer, porque adianta o homem então ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, o que adianta o dinheiro, a fama, os prazeres, se no final da vida você perder o mais importante, a sua alma? Se você perder a sua alma, o seu destino é o inferno. E não tem como você sair de lá. E as pessoas estão indo para lá achando que estão vivendo, achando que estão achando sentido na vida, quando na verdade estão perdendo o sentido total dela. Por que nós sentimos então esse vazio? Interessante, a psicologia moderna nos dá uma pista com o conceito da esteira hedônica. E olha que eu não sou muito adepto da psicologia, todos sabem. E ele diz que quando alcançamos algo que desejamos, um carro novo, uma promoção, uma casa maior, a alegria inicial logo desaparece e voltamos a querer mais. Nós somos insaciáveis, nós sempre queremos mais. Se você ganha um pouco de dinheiro a mais, você fala, eu quero mais.
eu preciso de mais. Se você consegue uma casa boa, você fala assim, não, eu quero uma melhor. Eu tenho um carro bom, não, eu quero um melhor. É errado, totalmente errado também isso? Não. Só que se você colocar o sentido da sua vida somente nisso, o que você vai encontrar é desespero, é vazio. Você não vai preencher aquele vazio que está dentro do seu coração. Nós sempre queremos algo mais, meus irmãos. Sempre mais. Só que Deus nos já alertou sobre isso. Em Salmo 62:10, a parte final vai dizer: ainda que as suas riquezas aumentem, não ponha nelas o coração. Não ponha nelas o seu coração, na sua riqueza, na sua estutícia. O vazio que sentimos, meus irmãos, não é preenchido por coisas externas, porque ele é um chamado da alma. É uma sede de Deus que nós temos interior. E nós só iremos saciar essa sede em Cristo. Salomão então teve tudo isso que eu disse. Prazeres, dinheiro, fama. E o veredito final aparece no versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Essa é a conclusão que Salomão chega. Eu experimentei de tudo, só que meu vazio continuava. Tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. E ele não está dizendo que o prazer é por si só mal. O riso, o vinho, o trabalho, a arte, a companhia são dádivas boas de Deus. O problema é você colocar o seu coração nelas. Quando Deus está fora da equação, meus irmãos, o prazer se torna um ídolo. Como o ídolo, ele promete coisas, mas ele nunca cumpre aquilo que ele promete. É tipo um político. Ele nunca cumpre aquilo que ele promete. Ele só promete e você não encontra satisfação. C.S. Lewis vai dizer: se eu encontro em mim um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. A Bíblia fala que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Você pode se encher de qualquer coisa, mas você vai almejar algo além dessa vida. Algo maior do que essa vida nos dá. Então deixe-me perguntar, onde você tem buscado a sua alegria? O que tem sido a sua fonte de consolo, satisfação e de sentido? Talvez você pense, quando eu tiver aquilo que eu tanto desejo, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir a promoção no meu trabalho, que eu tanto almejo, eu vou ser muito feliz. Ou quando alcançar aquele prazer absoluto, agora eu estou sossegado. Não, você vai querer mais. Você não vai estar satisfeito. Mas Salomão está dizendo, você pode ter tudo isso e ainda assim terminar vazio. E eu vou trazer um exemplo real, pedir licença para ele, porque esse primo meu, ele voltou recentemente agora para a igreja, está morando no Canadá. E ele, essa semana, estava falando no Instagram dele sobre como ele viveu dessa forma. Como ele buscava sentido nas coisas vazias do mundo. Então ele falou que ele vivia de festa em festa, ele de copo em copo, de farra em farra, achando que tudo era felicidade. Ele estava buscando preencher o vazio que ele tinha dentro do coração dele. Só que ele estava perdendo o mais importante, ele estava perdendo a própria família dele. Por coisas que ele sabia que era correr atrás do vento. E ele, em suas palavras, do jeito que ele falou lá, eu trouxe literalmente aqui, ele falou: eu era um otário. Eu pensava que estava me satisfazendo, que estava feliz, mas eu era um otário. Essas são as palavras dele. Meus irmãos, essa é a voz de quem correu atrás do vento e pela graça de Deus acordou com o tempo. A graça de Deus alcançou ele mais uma vez. Ficou anos e anos afastado da igreja. E o Espírito Santo foi lá então e tocou no coração dele, mostrou em outro país que o vazio que ele sente no coração dele não pode ser preenchido com nada nesse mundo. Somente em Cristo. Mas talvez você pense então, ok, Salomão, o prazer não preencheu. Mas o que dizer então da sabedoria? E quanto ao conhecimento? E se a resposta estiver na filosofia, na ciência, na mente humana? Afinal, muitos dos nossos tempos, pessoas do nosso tempo aqui, já perceberam que o prazer sozinho não basta. Então eu vou tentar encontrar o sentido da vida em outras coisas. No intelecto, na cultura, nas ideias, trocar o copo de vinho pela biblioteca da faculdade. Só que Salomão também foi por esse caminho. E ele foi o homem mais sábio do seu tempo, um filósofo por excelência. Ninguém foi mais sábio que Salomão. Nunca houve e nunca haverá um homem mais sábio que Salomão. E ele está dizendo para nós que tudo é vaidade. Se você viver somente com a perspectiva debaixo do sol, você está correndo atrás do vento, você está perdendo seu tempo. Ele já disse isso há 3.000 anos atrás. Mas o jovem de hoje, ele quer correr atrás do vento. Ele acha que ele é mais sábio do que Salomão.
Ele acha que é mais sábio que o pai dele, que já tem 50 anos. Ah, meu pai sabe de nada não, quem sabe da vida é eu. Vou meter o louco. Literalmente. E Salomão já diz, é tudo tolice. Então é o nosso segundo ponto, o engano da sabedoria humana. Olha só o que ele vai dizer. Versículo 12 ao 17, ele diz, voltei-me para contemplar a sabedoria, a loucura e a insensatez. E vi que também isso era correr atrás do vento. Meus irmãos, Salomão então aqui, depois de se entregar ao prazer, ele volta agora para algo mais refinado. Ele volta agora para a sabedoria e o trabalho. Duas coisas que o homem busca constantemente. Afinal, se a vida não se encontra na satisfação dos sentidos, talvez ela esteja na razão, no intelecto, na mente. Mas será que ali encontramos sentido de fato? A proposta parece promissora. O mundo sempre exaltou a sabedoria. Há filósofos renomados da antiguidade. A ciência, a filosofia, a educação, o progresso, todos dizem, aqui está a resposta. Não é isso que nós ouvimos do iluminismo? Ah, o homem agora não precisa de Deus. O homem agora ele consegue andar por si só. Aí vem a Primeira Guerra, acaba com os planos deles. Ah, não, mas o homem está melhorando. Passa um tempo, tem a Segunda Guerra. Que progresso que houve. Salomão vai dizer que da mesma forma que era, não há nada novo debaixo do sol. As coisas se repetem, é um ciclo sem fim. É isso que as pessoas estão buscando. E ele vai dizer, vi também que isso era vaidade. Quem conhece aqui o mito de Sísifo? O mito de Sísifo, pense comigo, meus irmãos. Segundo a mitologia grega, Sísifo era um rei astuto. Ele enganou a própria morte e Zeus. O cara era fera. Ele enganou a morte ali, Zeus ficou muito bravo com ele, mandou a morte atrás dele, ele enganou a morte, prendeu a morte. Então, o Hades ali, o rei do inferno, foi lá e ficou bolando um plano com Zeus para tentar pegar Sísifo. E eles não conseguiram. Sísifo morreu muito velho. Só que quando eles pegaram Sísifo, a gente vai dar uma lição nesse cara agora. A sua eternidade agora, você vai rolar uma pedra. Você vai subir uma montanha rolando uma pedra. Quando você chegar lá no topo dessa montanha, essa pedra vai rolar de volta. Você vai fazer isso a eternidade, dia após dia. E aí é interessante que, séculos depois, o filósofo existencialista Albert Camus, ele vai dizer que a vida é como o trabalho de Sísifo. A vida é absurda, repetitiva e sem sentido. E sabe qual a resposta que ele propõe para nós? Que o homem abrace o absurdo e continue vivendo, mesmo sabendo que nada importa. A vida não tem sentido mesmo, mas viva. Acha um sentido em alguma coisa e abrace. É tudo absurdo. Só que ele diz que a única coisa que a sabedoria e a filosofia vai chegar à conclusão é que se eu me mato agora, eu me mato depois. É a única saída lógica para o filósofo existencialista. Jean Paul Sartre dizia que o homem está condenado à liberdade. Bertrand Russell, outro filósofo, chamava o universo de um túmulo sem propósito. Meus irmãos, Freud dizia que a religião era apenas uma ilusão reconfortante e Nietzsche declarou que Deus estava morto. Esses homens dizem que a vida não tem sentido e depois dizem para você abraçar alguma coisa. Que lógica há nisso? Esses são sábios do nosso mundo, do nosso tempo. As pessoas bebem disso. Pensa aqui comigo, por um instante. Se alguém disser para você, cava um buraco e entra dentro dele e fica lá por 2 horas. Qual a primeira coisa que você vai perguntar? Mas por quê? Qual que é o sentido disso? É isso que esses filósofos estão dizendo para nós. A vida não tem sentido. Cava um buraco e fica dentro. Mas por quê? A vida não tem sentido. Aí. Só vai e faz. Eles abraçam. Esses são os sábios da nossa era. Essa é a filosofia das universidades, das músicas, dos filmes, dos seriados. Só que tudo, meus irmãos, que esses homens conseguem produzir no final das contas é escuridão, é desespero. Eles não têm a resposta para a vida. Eles continuam perdidos. E Paulo entendeu isso quando ele chegou em Atenas, a capital intelectual do mundo. Quando você lê Atos capítulo 17, Paulo não se curvou ali à sabedoria dos epicureus e dos estoicos. Não. Olha só o que ele diz lá em Atos 17. O Deus que vocês adoram sem conhecer é esse que eu anuncio. O Deus que agora manda que todos em todo lugar se arrependam. E ele conclui.
no passado não levou em conta esses tempos de ignorância. Meus irmãos, ele estava falando no berço da filosofia. Os homens mais sábios da época. E sabe o que Paulo falou desses caras? Vocês são ignorantes. Vocês não entendem nada. Vocês não conseguem chegar à conclusão. Tudo é ignorância. Ou seja, chamou os caras de ignorante. João revelou quem é o verdadeiro Logos, porque eles, os gregos, eles buscavam a razão do existir. Então eles buscavam o Logos, a razão, a lógica. E os gregos falavam do Logos, a razão por trás do universo, a lógica de tudo. Só que João começa o Evangelho. No capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o Logos e o Logos era Deus. Traduzindo para nós, no princípio era a lógica e a lógica era Deus. Eles estavam procurando a lógica, só que a lógica era Cristo. Jesus está dizendo, vocês estavam certos em procurar um sentido, mas estavam errados sobre quem Ele é. A lógica é Cristo, aquele que morreu crucificado. Então Jesus não apenas revela o sentido da vida, Ele é o próprio sentido da vida. Salomão e o trabalho, tudo foi em vão. Salomão não apenas foi sábio, ele trabalhou intensamente. E aí nós buscamos também sentido no trabalho. Nós pensamos, não, se eu trabalhar mais e eu conseguir construir coisas além do que eu já tenho, eu vou encontrar sentido na vida, eu vou ser feliz. E aí nós juntamos riquezas, nós construímos construir, Só que quanto mais o homem tem, mais ele fica sem paz, é interessante isso. Você conversa com pessoas, com alguns empresários, eles falam que eles não conseguem pôr a cabeça no travesseiro e dormir, porque eles não param de pensar no que ele tem que pagar, no que ele tem que fornecer. Então vira uma constância ali, ele começa a entrar em desespero, ele começa a ter ansiedade, ele começa a ter depressão por conta do trabalho. Ele está achando que o trabalho vai dar o sentido para a vida dele, e nada disso vai dar sentido. Meus irmãos, Salomão, ele fez vinhedos, jardins, acumulou ouro, ergueu Jerusalém no seu auge. Jerusalém jamais foi igual antes e depois de Salomão. Ele foi um exemplo de esforço humano, inteligência, prática e produtividade. E aí no verso 18 ele vai dizer, também eu aborreci todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que o deixaria ao homem que fizesse depois de mim. Ele está falando assim, eu construí tudo isso aqui, mas se eu morrer, vai que um tolo herda tudo que eu deixei. Vai acabar com tudo. E o que aconteceu? Exatamente isso. O filho dele foi um tolo. O reino foi dividido. Tudo que Salomão construiu durante toda a sua vida, sua riqueza, sua sabedoria, não serviu de nada. O filho dele destruiu tudo em poucos anos. Destruiu tudo em poucos anos. E aí nós pensamos, eu vou trabalhar uma vida inteira e não vou poder levar nada, é isso? É. Vai juntar nada, vai juntar e não vai levar nada no caixão. Junta dinheiro para deixar para quem vai destruir em poucas semanas. E ele vai dizer, tudo é vaidade, é correr, o quê? Atrás do vento. Tudo é correr atrás do vento. Meus irmãos, então onde está o seu sentido, mais uma vez? Você tem confiado na sua inteligência para sustentar a sua vida? Você tem confiado no seu trabalho, na força do seu braço? Você acredita que a educação, a ciência vai resolver o seu problema? Te proteger do seu vazio? Não. Você está colocando a sua identidade no trabalho. Você está colocando a sua identidade no lugar errado. Você vai deixar tudo para trás. Meus irmãos, não adianta ser sábio sem Jesus. Não adianta ser produtivo sem Jesus. Não adianta construir nada sem Jesus. Você está construindo sobre areia. Vai cair. Vai ruir. Você vai entrar em desespero. A Bíblia ensina isso para nós o tempo inteiro. E parece que nós não aprendemos. O que você tem feito com o Logos de Deus, a lógica de Deus? O verdadeiro sentido da vida não está na razão humana, mas na revelação de Cristo, Jesus. E então nós podemos pensar, meus irmãos, se tudo debaixo do sol é vaidade, se a sabedoria e o trabalho também não nos responde o sentido da vida, qual a resposta? É o desespero? É o vazio? É tudo isso? Não. Há algo maior, porque há algo acima do sol. Cristo Jesus. Acima do sol, o sentido da vida está em Cristo. E é o nosso terceiro e último ponto. Eclesiastes capítulo 2, verso 24 vai dizer: depois de examinar a sabedoria, o prazer, o trabalho, o pregador chega à conclusão surpreendente. Ele não se rende ao linismo. Ele não se rende ao desespero. Ele não cai no desespero, meus irmãos. Ao contrário, ele aponta para algo maior. Ele diz no versículo 24, não há nada melhor para o homem do que comer, beber ou fazer de sua alma goze do bem do seu trabalho. Também
vinha da mão de Deus. Vinha da mão de Deus. Meus irmãos, o sentido da vida está onde? Em Deus. Salomão já nos mostrou que você pode procurar em qualquer outro lugar e você não vai achar o sentido dela. E esse Cristo, meus irmãos, ele desceu para nos dar o verdadeiro sentido da vida. Interessante, João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana. Aquela mulher já tinha alguns homens ali passado pela vida dela, então ela buscava sentido nos relacionamentos. Quem sabe? Eu já tive 5 maridos. Jesus fala assim, você teve 5 maridos e o sexto que você está não é seu. Jesus está dizendo para ela, a sede que você tem não vai ser preenchida com um relacionamento. A sede que você tem não vai ser preenchida por casamento. Nada disso. A sede da alma que você tem, eu posso matar ela. Eu posso matar ela. Você não precisa de outro homem. E quando Jesus olha para aquela mulher, ele diz, se você beber da água que eu lhe der, a sua sede existencial vai acabar. Porque eu sou a fonte da água viva. É isso que Jesus diz àquela mulher. Meus irmãos, a nossa alma tem sede. Só que não de mais conquistas. Não de mais experiências, não de aplausos, não de reconhecimento. Nós temos sede de Deus. O homem tem sede de Deus. Por mais que ele negue isso, ele sabe que existe algo dentro do coração dele que clama pela justiça, por algo além dessa vida. E Deus veio até nós em Cristo. João capítulo 6, 35 vai dizer, eu sou o pão da vida e quem vem a mim jamais terá fome. Ele é o pão da vida. Você está procurando se alimentar onde? Jesus, João capítulo 14 vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Por Ele. Ele é a própria vida. E ele diz, João 10, 10, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Você percebe, meus irmãos, tudo isso? Vocês conseguem entender a profundidade de tudo isso? Ele não apenas aponta o caminho, ele diz, eu sou o próprio caminho. Ele não apenas oferece a vida para você e para mim, ele é a própria vida. Meus irmãos, mas nós amamos as bênçãos muitas vezes maior do que o abençoador. Nós colocamos os nossos corações, a nossa identidade no sucesso. Nós fazemos do nosso relacionamento um Deus. Nós fazemos de tudo aquilo que não pode preencher o nosso coração, colocando no lugar de Cristo. E nós esperamos também que a nossa carreira será preenchida. Só que a nossa carreira sem Cristo também ela vai ser vazia. Nada disso salva, tudo é vaidade. Meus irmãos, a menos que Cristo seja o centro, tudo é vaidade. O que é o trabalho sem Cristo? É como se você tivesse visto um hamster correndo numa roda. Ele sempre está correndo, 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 não sai do lugar. Essa é a nossa vida sem Cristo. O que é o prazer sem Cristo? É uma chama que vai se apagar. O que é a sabedoria do mundo sem Cristo? Um abismo disfarçado de luz. Com Cristo, o comum então se torna eterno. Salomão vai dizer, fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho, isso vem da mão de Deus. Com Cristo, então, o pão simples se torna a ceia sagrada, como nós comemos aqui. Com Cristo, o trabalho árduo vira o campo de missão. Nós vamos falar de Cristo no nosso trabalho. Com Cristo, a segunda-feira agora vai ter sentido. Eu não vou ficar chateado, segunda-feira amanhã já. Ela vai ter um novo sentido, porque você vai parar de enxergar a vida somente debaixo do sol. Jesus é a própria sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24 vai dizer, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Enquanto o mundo busca prazer, Jesus oferece paz. Enquanto o mundo corre atrás do vento, Jesus sopra o espírito e dá vida. Enquanto o mundo constrói torres de Babel, Jesus edifica a sua igreja. No fim, a sabedoria do mundo se revelará o quê? Loucura. O que a sabedoria do mundo pode oferecer para nós, meus irmãos? Nada. Nada, é inútil, é vão. Vemos aí países que têm a melhor educação do mundo. O que acontece lá? As mesmas coisas que acontecem aqui. Corrupção, desespero, morte, doenças. O ser humano é tão ruim, desde a queda de Adão até hoje. Nada mudou. É um ciclo que vai se repetindo. Mas a loucura da cruz, a mensagem de um Deus que morre por pecadores, se revelará a única esperança, meus irmãos, para nós. Você ainda está tentando extrair sentido das coisas criadas nas dádivas de Deus? Você está buscando alegria fora da fonte da alegria?
Olha só o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não precisa mais correr atrás do vento. Você precisa se render ao vento que sopra onde quer que é. O sopro do Espírito Santo. Você precisa de Jesus. E partindo para a nossa conclusão, meus irmãos, o livro termina dizendo: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, toda obra, até aqui está encoberta, quer seja boa, quer seja má. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Mas quem pode fazer isso perfeitamente, meus irmãos? Cumprir todos os mandamentos de Deus? Eu não consigo. Você não consegue. Só que teve um homem que veio e cumpriu tudo isso por nós. Jesus. Ele cumpriu isso perfeitamente. Só um homem temeu a Deus plenamente. Só ele obedeceu até o fim. E foi esse homem que morreu em nosso lugar. Ele ressuscitou para dar o sentido e a salvação e a alegria eterna. A própria sabedoria de Deus encarnou neste mundo. E o fim de Eclesiastes nos chama ao temor, mas o fim da cruz nos leva à adoração. Cristo é o novo e verdadeiro Salomão. Ele é o verdadeiro rei. Ele é o verdadeiro sábio. Ele é a sabedoria de Deus encarnada. Ele é o rei que nunca pecou. Ele é o sentido da vida acima do sol, abaixo do sol e por toda eternidade. Você ainda vai continuar correndo atrás do vento? Você já descansou em Cristo, que soprou vida no pó? Hoje o dia é aceitável, hoje é o dom de Deus. Desfrute com reverência, trabalhe com propósito, viva com gratidão e, acima de tudo, beba da água da viva, alimente-se do pão da vida, siga o caminho da vida, Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua infinita sabedoria. Quando nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, nós vemos que a sabedoria do mundo não pode nos oferecer nada. Enquanto nós não encontrarmos o verdadeiro sentido da vida que está em Cristo Jesus, nós iremos correr atrás do vento o tempo inteiro. E tudo que nós iremos encontrar é um grande vazio. Tudo que nós iremos encontrar é o desespero da nossa alma, a sede insaciável de coisas que jamais poderá ser preenchida, a não ser pelo Senhor. E que essa noite o Senhor possa preencher o nosso coração, Pai. Que o Seu Espírito Santo possa soprar aos nossos corações essa noite. Que nós possamos entender, Pai, que a vida debaixo do sol realmente é desespero, é lutas, é tristeza. Só que nós não fomos feitos só para debaixo do sol. Nós temos algo além do sol. O Senhor, aquele que desceu do céu, viveu entre os pecadores e morreu por nós. Que o Senhor possa, Pai, aplicar essa palavra nos nossos corações. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Tem